O título desta palavra, desta gravação, é Morreram Todos. Morreram todos. E merece, sem dúvida alguma, uma introdução ao título, porque aqui não vai nenhuma apologia a qualquer atitude física, qualquer atitude humana, e revide físico, armamentista, o que quer que seja. Quando eu digo que morreram todos, estou falando no sentido espiritual. As Escrituras afirmam que todos pecaram e destituídos foram da glória de Rodá de Yahu, Ulrim, o Criador. Todos. Romanos 3, 23. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos os homens foram contaminados com a morte, quer queira, quer não. Lá no livro de Efésios, o emissário Shaul, usado pelo Espírito da Verdade, vós estáveis mortos, não é? Estávamos mortos. Vivíamos como realmente cadáveres ambulantes, andando de um lado para o outro. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Capítulo 2. Todos os homens na face da terra, guarde isso, que ainda não tiveram um encontro com a vida, que é o próprio Salvador e Yahushua, estão mortos. Morreram todos. Morreram todos. E essa morte não é somente a morte espiritual. Ela traz consequências também para o lado físico humano. Eu vejo algumas pessoas que tentam se levantar contra a verdade. E as Escrituras afirmam que ninguém pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E ficam falando besteiras, outros se dizendo ateus, satanistas. Mas na hora da partida para a eternidade, conforme tem testemunho aqui, em Provas da Criação, você deve acessar lá para conhecer, dentre os mais de 30 blogs, sites, além de Facebook, blog, Twitter, tem o testemunho lá do Charles Darwin, seu arrependimento, e algumas frases, várias frases de homens que se diziam ateus, e que na hora da morte pediam perdão até para as cadeiras. A enfermeira de determinado filósofo, ela disse que ainda que lhe desse todo o ouro da Europa, ela não queria nunca mais assistir à morte de um ateu. Se diz ateu. Então as pessoas estão brincando com coisa séria. Estão mortos nos seus delitos e pecados, mortos espiritualmente, e trazendo ainda sobre si a condenação física e uma morte às vezes prematura. Quantas pessoas poderiam viver mais, mas são ceifados antes, por não terem a humildade de aceitarem aquele que deu a sua vida para lhe salvar, e ficam aí se levantando contra os escolhidos do Altíssimo. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Mas Yahu ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Está vendo aí? Você que tem se levantado contra nós, eu fui chamado, preparado, disciplinado, castigado durante 50 e tantos anos de preparo, com 70 e tantos anos de vida. Então, quando você abre a sua boca para falar besteira, um determinado pastor aí, deve ser aquele que vive às custas financeiras
dos seus membros, me chamando de falso profeta, fique sabendo de uma vez por todas que ninguém pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E que o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes, mas Yahu se ri de você, pois vê que vem chegando o seu dia. Aí nós inserimos novamente o texto escritural. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco para derrubar o pobre necessitado e matar os de retos caminhos. A sua espada, porém, lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Aí nós acrescentamos a frase: morreram todos. Você que já conhece as Escrituras, mas está se rebelando contra a verdade, sem dúvida alguma vai atrair sobre si o julgamento do Altíssimo. Conforme já lhes falei, são mais de 50 anos de preparo. Eu nunca disse aqui, nunca afirmei, com mais de 30 blogs, sites aí, estudos, só em Verdades que Libertam nós temos mais de 700 estudos já publicados. Neste canal, são mais de 200 mil visitas. Centenas de pessoas inscritas. Eu nunca disse em momento algum que aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo e falam Deus e tudo mais, estão condenados ao inferno. Nunca falamos isso. Falamos sim que estão perdendo os privilégios. São crianças espirituais, não cresceram na graça e no conhecimento. São infantis, pode ser pastor, pode ser quem for. Você está vivendo ainda dentro de um conhecimento primário, às vezes fundamental, mas ainda não teve o privilégio de aprender as riquezas espirituais que só encontramos quando você se desprende desse denominacionalismo e passa a ter um relacionamento mais direto com o nosso Salvador amado, Yahushua. São muitas as transliterações existentes, sem dúvida alguma, que eu posso até colocar entre aspas. Optamos aqui por Yahushua, que achamos a mais clássica, a mais adequada na sua origem. E exemplificamos o motivo, porque preferimos assim. Nós pesquisamos e temos argumentos, inclusive já publicados lá em Verdades que Libertam. Então dizer que as pessoas são falsos profetas, que propagam a palavra buscando a sua origem, isso é prova incontestável de um analfabetismo espiritual comprovado. São analfabetos espirituais. Você pode até continuar com o seu padrão de vida elementar, conforme Ivrit, adulterado para Hebreus, lá no capítulo 6, deixando de lado os princípios elementares da fé. Você é um criançola, o pastor que diz que eu sou um falso profeta. Você para mim é um criançola, um meninão, empolgado, talvez até se sinta ofendido porque nós combatemos essa arrecadação financeira que deveria ser uma pregação gratuita. Vocês querem viver às custas dos crentes mal informados. Com raríssimas exceções, há homens aí muito íntegros, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas ainda faço a seguinte colocação. E peço que você acesse Verdades que Libertam, porque é um conteúdo bem vasto, né? Mas ainda faço a seguinte colocação. Embora não seja a nossa prática a transliteração adotada pelos Yahudi messiânicos, inclusive até rabinos, está ouvindo, pastor criançola? Até rabinos, entre aspas, esse convertido que tem tido um encontro com Mashiach, Yahushua, eles preferem a transliteração para Yeshua, o Hamashiach. O que nós não adotamos por vários motivos já
comentados também em Verdades que Libertam. Mas a pergunta que eu lhe faço, pastor Criançola, que diz que eu sou falso profeta, você acha que esse povo Yahudim, judaico, conhecedor das Escrituras na sua origem, são falsos porque optaram por Yeshua ao invés de Jesus Cristo? Você pode chamá-los de falsos? Milhões em todo o mundo. Conforme eu já disse, a nossa preferência por Yahushua não discrimina aqueles que ainda não tiveram esse privilégio do conhecimento melhor. Mas continua desafiando e convocando a todos a crescerem na graça e no conhecimento. Esse pastor Criançola deveria, vou até colocar pastor entre aspas, porque se fosse realmente pastor, não estaria falando simplesmente, você é um falso profeta, estaria fazendo colocações didáticas, o motivo por que ele me chama de falso. E como não tem argumento, ele se explode na sua ignorância. Entendeu? Aqui são mais de 50 anos de preparo. E nós temos o cuidado, sempre tivemos e teremos, de não julgar ou condenar aqueles que ainda não tiveram esse privilégio. Quando você sai do primário, fundamental, faz um pré-vestibular, ingressa na faculdade, faz um mestrado espiritual, também há esse crescimento. Mas você não pode chegar lá na sala de aula do que estão no pré-primário, primário, fundamental e chamá-los de analfabetos. Você vai levar a eles exemplos e conhecimentos tão didáticos que vai impulsioná-los, predispor a avançarem no conhecimento, a conhecerem mais. Quando o cego de Jericó gritava, quando o nosso Salvador amado passava, qual o nome que você acha que ele gritava? Dentro do contexto judaico, vamos dizer assim, Yahudi. Será que ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Essa forma latinizada greco-romana, que veio até os nossos dias, não foi pronunciada por aquele cego de Jericó. Certamente ele usou uma expressão dentro de um contexto ivrite, dentro de um contexto hebraico. E aí nós entramos nessa pesquisa para chegarmos o mais próximo possível da origem, do nome que pode ter sido pronunciado e foi pronunciado por aquele cego de Jericó. Inúmeros exemplos. Nós temos, porque o assunto é muito vasto, eu teria que gravar aqui, poderia gravar até, mas se estenderia por, quem sabe, 1 hora de gravação. Eu convido você novamente a conhecer Verdades que Libertam. São mais de 700 estudos já publicados, nos desafiando, a nós mesmos, a mim também, a continuar crescendo na graça, coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos. Então essa convocação dos últimos dias não é um movimento denominacional. Atos capítulo 3, versículo 21. Convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. A restauração dos últimos dias está vindo com a força de uma restauração de origem dos nomes próprios, que em muitos casos foram adulterados. Ou você não sabe, o pastor Criançola, que todos os nomes de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes pagãos adulterados. O pastor Criançola? Então tome muito cuidado com a sua língua, porque você está demonstrando que não tem um mínimo de conhecimento escritural no que se refere à origem verdadeira. Shalom.
Yahushua, porque sem ele também não existe Shalom. Tá?